Graça e paz. Boa noite. Vamos dar início a mais um momento de adoração. E que você possa ficar à vontade na casa do Senhor. E nesse momento você possa realmente se entregar em adoração, entregar o seu coração diante do nosso Deus. Colocar diante dele, as preocupações, as angústias, os sonhos também, os planos, porque Ele é aquele que tem controle de todas as coisas, é aquele que sabe de todas as coisas, e a nossa vida está sustentada, nas mãos do nosso Deus. Então a gente precisa somente descansar e entregar e confiar nesse Deus maravilhoso. Pai, nós te adoramos, Jesus. O Senhor, ó Pai, é único, o Senhor é digno, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é aquele, ó Pai, em quem nós confiamos e nos entregamos, Jesus. Nós queremos nesta noite entregar os nossos corações, entregar o nosso louvor, ó Pai, a nossa vida, o nosso tempo, Pai, para o Senhor. E queremos, Jesus, realmente agradar o Teu coração. Pai, que o Senhor possa nessa noite notar, ó Pai, em nós um coração grato, Jesus. Um coração realmente, ó Pai, entregue, ó Pai, ao Senhor. Feliz, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, ó Pai, em nossas vidas. Nós temos visto, ó Pai, o cuidado do Senhor em todas as coisas. E, ó Pai, nós te agradecemos nesta noite. Que, ó Pai, o Senhor venha encontrar um lugar, ó Pai, onde que está preparado para adoração ao Senhor, onde está preparado, ó Pai, para realmente engrandecer e reconhecer que só o Senhor é digno. Que o Senhor tenha liberdade neste lugar, Jesus, para mudar, ó Pai, que precisa ser mudado, para transformar, ó Pai, e para que o Seu nome venha a ser engrandecido, Jesus. Que o Senhor venha a ser, ó Pai, exaltado através das nossas vidas. Essa oração que eu te faço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Ele é santo e Ele é digno de louvor, de honra, de glória, e não há outro senão o nosso Deus. Esvazio e me
Ele transforma, como nós cantamos, as nossas vidas. E nós aprendemos com o Espírito Santo a confiar em Deus. Nós aprendemos que estamos guardados num lugar que é seguro, que é refúgio. E Ele é aquele, que batalha por nós, que guerreia por nós. E pelo sangue dele nós já fomos, limpos, sarados, transformados. E nele nós já temos a vitória. E enquanto a gente espera, a gente precisa somente adorar e agradecer por tudo que Ele já fez em nossas vidas. Presença dos que são contra mim.
vençamos as nossas guerras, rendendo graças ao Senhor, adorando e reconhecendo que Ele é grande e que Ele é digno de louvor e de adoração. Nesse momento você tem oportunidade de adorar o Senhor também, com seus dízimos, com suas ofertas, reconhecendo que Ele é fiel e por isso nós temos oportunidade de também ser fiel a Ele. Reconhecemos isso, Jesus. O Senhor é único, ó Pai, incomparável. E o Senhor é fiel, ó Pai. Nós te agradecemos pela tua fidelidade, Jesus, pelas tuas misericórdias, pela tua graça que é abundante. Porque o Senhor, ó Pai, tem, Pai, suprido todas as nossas necessidades. O Senhor é aquele, ó Pai, que traz a provisão e que traz a oportunidade, ó Pai, para cada um aqui de participar da tua obra. E nós te agradecemos por isso, Pai. Te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas, Jesus, que chegaram até a tua casa. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um. Que nesta noite o Senhor continue, ó Pai, falando aos nossos corações, através, ó Pai, da tua palavra. Essa é a nossa oração nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Amém. Bênção poder adorar o Senhor nesta noite, poder meditar um pouco na palavra do nosso Deus. Você está feliz com Jesus? Amém? Que bom. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4. Dar continuidade ao estudo que nós iniciamos há 15 dias atrás, sobre adoração verdadeira, ou verdadeiros adoradores. João capítulo 4, versículo 23 e 24.
Se essas palavras não fossem de Jesus, talvez não teriam tanto efeito como elas têm, né? Mas foi o próprio Senhor Jesus que disse aqui que há uma classificação diferente para alguns adoradores. Vamos ler então. Diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Então nós vamos falar sobre características essenciais do verdadeiro adorador. Vamos orar? Nessa oportunidade, irmãos, nós vamos orar não só pela palavra que vamos estudar, mas também pelo que está acontecendo no nosso país, conflito dos poderes, que isso pode ser resolvido rapidamente ou pode acabar muito mal. É bom que a gente esteja atento ao que está acontecendo, né? E em nome de Jesus, que o Senhor intervenha. Há uma grande movimentação para acontecer dia 7 de setembro. Eu não sei qual dia da semana é 7 de setembro, mas eu vou fazer força para fazer parte dessa manifestação, porque diz respeito a nós, diz respeito ao nosso país, diz respeito ao nosso futuro, né? Então é bom que a gente esteja participando para que a gente tenha um país melhor. E também vamos orar, irmãos, pelo que está acontecendo no Afeganistão. Várias pessoas saindo do país, vários cristãos fugindo de lá, porque o que já era perigoso tornou-se mais perigoso ainda, né? O grupo radical assumiu o controle do país e nós temos vários pastores lá, missionários, que estão correndo risco de vida se permanecerem lá. Deus tenha misericórdia, Deus tem a sua maneira de agir e nada foge ao controle do Senhor. Amém? Vamos orar. Graças a Deus, pastor Eliezer já está melhor, né? A irmã Ariane, os demais irmãos que passaram pela Covid. Pastor Eliezer, não foi dessa vez que ele foi ver Jesus, né? Perdeu a oportunidade, mas sempre terá outras oportunidades da gente ver Jesus. Não foi, graças a Deus, não foi dessa vez. Não sei se é graças a Deus, não sei se não é graças a Deus, mas a Bíblia diz em tudo dá graça, então o pastor Eliezer continua conosco mais alguns anos, amém? Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por esse dia abençoado. Te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui de pé, por estarmos aqui te adorando, por estarmos aqui bem de saúde. Ó Deus, nós queremos pedir que o Senhor fale conosco nesta noite. Ó Pai, que o nosso coração seja cheio da Tua palavra e do Teu Espírito. E o Senhor abençoe, Pai, nossos irmãos que não puderam vir, ó Deus, estão se recuperando da Covid, ó Deus, outros com outros problemas de saúde. Senhor, que a Tua boa mão, a mão de cura, de restauração seja sobre cada um e que eles sejam, ó Pai, restaurados, abençoados. Senhor, nós queremos colocar a situação política e econômica do nosso país, a situação, ó Pai, de conflito entre os poderes, as dificuldades. Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai. Não permita, Senhor Deus, que haja, ó Deus, uma guerra civil no nosso país, ó Deus. Que a mão do Senhor possa dirigir todas as coisas, que haja paz na nossa Jerusalém, ó Deus, que haja paz no nosso país. Abençoe também, Pai, o Afeganistão, ó Deus, e o grupo que assumiu o poder, ó Deus. Nós sabemos, Pai, que tudo está no controle do Senhor. Abençoe esse país, ó Deus, abençoe os nossos irmãos em Cristo, abençoe as pessoas que lá estão sofrendo, aterrorizadas. Deus querido, coloca a Tua mão, o Senhor tem todo o poder, ó Deus, do céu e na terra, para agir, ó Deus, em favor dos seus. Senhor, socorre o Afeganistão, socorre aquele povo, e ó Deus, de alguma forma, Senhor,
que a vontade do Senhor prevaleça e que o nome do Senhor seja glorificado, mesmo nessa situação, em circunstâncias difíceis. Senhor, agora fala conosco nesta noite. Ó Deus, no meio de tanta incredulidade, ó Deus, no meio de tanto materialismo, no meio de tanta frieza espiritual, ó Deus, que sejamos achados pelo Senhor como verdadeiros adoradores, Pai. Fala conosco nesta noite. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Características essenciais do verdadeiro adorador, né? Jesus diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Meus amados irmãos, quem sou eu? Quem somos nós para aprovar ou reprovar alguém como adorador? Não é verdade? Quem somos nós para dizer, esse é verdadeiro, esse é falso? Esse é, esse não é? Até mesmo porque, irmãos, o falso está muito próximo do que é verdadeiro, né? Não há muita diferença. E nós não podemos então ver o que Deus percebe no interior do homem. Só Deus pode saber o que há dentro de mim. Obrigado. Para me classificar como verdadeiro ou falso. Só Deus pode saber o que há dentro de você, no seu coração, na sua alma. Por que você veio aqui essa noite? Para que você veio aqui? E em que circunstância nós estamos aqui? E se a nossa adoração, ela é verdadeira, se somos verdadeiros adoradores ou falsos? É difícil para a gente, e a gente nem pode fazer isso, né? Porque também, irmãos, é complicado a maneira de Deus perceber o interior. Como que Deus aceita a adoração de algumas pessoas que socialmente seriam reprovadas? E como que o Senhor rejeita a adoração de algumas pessoas que socialmente seriam tidas como pessoas santas? É difícil para a gente avaliar algumas coisas. Nós somos como Samuel, ao ungir o rei de Israel na casa de Jessé. O primeiro que apareceu o primogênito de Jessé, Eliabe. Ele diz, é esse, já foi pegando o chifre com azeite, é esse que é o rei de Israel. E o Senhor disse, não, não preste atenção na sua altura, na sua formosura, porque eu o tenho rejeitado. Aí, constrangimento de Samuel para falar com Jessé, o Senhor não escolheu esse não. Aí Jessé então fez passar Abinadab, o menor do que o primogênito. Samuel disse, é esse. O Senhor falou, tão pouco é esse. Passou o terceiro, Samar. E Samuel foi lá e Deus disse, também não é esse. Passou o quarto, quinto, sexto, o sétimo filho de Jessé. E Deus falou com Samuel, nenhum destes tenho eu escolhido como rei de Israel. Percebe, irmãos, como que a percepção humana, ela é tão falha, né? Aí Samuel diz, mas acabou os meninos, acabou os moços. E Jessé, não, tem um menor que está lá no campo, então nós só vamos aqui para o banquete depois que o outro chegar. E Deus diz assim, pode derramar o azeite na cabeça deste, porque é esse que eu tenho escolhido, né? Porque Deus não vê como vê o homem. O homem olha para o exterior nos engana, mas Deus olha para o interior, não é?
A gente olha uma pessoa assim, a gente diz, olha, esse aí é espiritual da cabeça aos pés. O Senhor diz, não tem nada de espiritual. E às vezes a gente vai falar assim, não, mas aquele lá é frio. Não dá um glória a Deus, está apagadinho, aí nem adora a Deus, e diz, é aquele. Então, meus amados, infelizmente nós damos mais valor ao que nós vemos, mas Deus olha para o interior, né? Então, se nós não podemos separar o joio do trigo, ou o trigo do joio, é difícil para a gente saber quem é quem, né? Contudo, nós podemos enumerar algumas características essenciais de um verdadeiro adorador, que poderão nos ajudar então no discernimento desta preciosa e eterna ocupação que é a adoração. Tudo que nós fazemos, irmãos, para cultuar a Deus, para adorar a Deus na terra, vai se extinguir quando nós estivermos no céu, menos a adoração, né? Menos o louvor. Daremos continuidade ao ministério de adoração ao nosso Deus, né? Respeitando, reverenciando, adorando, bendizendo, glorificando e também aprendendo, né? Não vai ter pregação como nós temos hoje, mas eu tenho certeza que nós vamos aprender muito com o nosso Deus. Então, o ensino vai ser da parte de Deus para nós. Quando chegarmos no céu, a adoração será perfeita. Então, algumas características que eu separei aqui, essenciais, que a gente pode destacar de um verdadeiro adorador. A primeira característica essencial do verdadeiro adorador, que eu quero enumerar aqui, e claro, sem dúvida nenhuma, uma das mais importantes, é a regeneração. A regeneração, ser gerado de novo, nascido de novo, né? Então, não há como chegar à presença de Deus como um adorador verdadeiro, alguém que Deus tenha separado, escolhido como verdadeiro adorador, se realmente não houver conversão, arrependimento de pecados e uma conversão genuína, né? Então, o verdadeiro adorador, primeira característica que eu vejo aqui, precisa ser nascido de novo. Um dos versículos clássicos que aponta isso, Nicodemos, quando se aproxima de Jesus à noite, talvez para se ocultar, né, desse encontro com Jesus, ele vai ter com Jesus à noite, e chega lá e elogia o mestre, e diz, mestre, você só pode ser alguém vindo da parte de Deus, que ninguém faz esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Ele começa a elogiar Jesus, e Jesus ele muda o papo, a conversa. Jesus não entra naquele elogio, naquela bajulação. Jesus vai direto à necessidade de Nicodemos, que era o principal dos judeus, era um dos fariseus, religioso. Jesus diz, olha, na verdade te digo, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Você não pode entrar no reino de Deus. Então, meus amados irmãos, a primeira característica essencial do verdadeiro adorador é que ele precisa nascer de novo, ser alguém nascido de novo, alguém que tenha realmente uma experiência de salvação com Jesus, alguém que tenha uma experiência com Deus. Pastor, quer dizer que uma pessoa não crente não pode adorar? Pode, faz força para adorar, faz tudo para adorar a Deus, quer agradar a Deus, só que por vias erradas, né? Tem gente, irmãos, que acha que ajudar os pobres, ele pode alcançar uma graça de Deus. Então a intenção não é favorecer os pobres, a intenção é favorecer a si mesmo. Eu não conheço pessoas mais
generosos do que os espíritas. Os espíritas fazem um trabalho social invejável. Só que uma das doutrinas espíritas é que ao fazer o bem para o próximo, ele está contando pontos para uma vida futura melhor, né? A próxima encarnação, ele vai vir um pouco melhor. É como se eu dou aqui e recebo lá, né? Então, algumas pessoas, querendo adorar a Deus, acham que precisam pagar penitência, sacrifícios e outras coisas. Querem alcançar a graça de Deus por méritos próprios. Eu quero fazer, eu quero realizar algo. E, na verdade, irmãos, para ser um verdadeiro adorador, nós precisamos, antes de qualquer coisa, ser alguém que realmente adora a Deus, que realmente glorifica a Deus. Então, pessoas que saíram dos escombros de uma vida em ruínas e foram alcançados pela graça de Deus, pelo poder do sangue de Jesus, e reconheceram que dependem ou dependerão sempre da graça de Deus, não é mérito próprio. Foi o que Deus fez em mim, que me tornou um verdadeiro adorador. Foi o que a graça do Senhor fez na minha vida, que me fez um verdadeiro adorador. E Jesus está falando aqui essas coisas com ninguém, nada mais, nada menos do que uma mulher adúltera, que tinha, se eu não me engano, 5, 6 maridos. Se eu não perder a conta aqui para não aumentar o pecado dela. Teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. Quer dizer, 6 maridos que tomou de outra. Jesus está falando de uma verdadeira adoração para uma mulher pecadora, extremamente afastado, mas essa mulher reconhece Jesus, e é o suficiente, irmãos, para Jesus incluí-la como uma das filhas de Abraão. E ela vai e anuncia o Salvador. Esse é um verdadeiro adorador, precisa passar pelo Calvário, precisa reconhecer Jesus, precisa nascer de novo. Eu fico assim espantado com a percepção do ladrão à direita de Jesus, né? Ninguém poderia ver ali um rei. Não sei qual o contato que aquele ladrão teve com Jesus, mas ali, sem que Jesus fizesse sinais maravilhosos, sem que Jesus fizesse um milagre diante dele, ele reconheceu Jesus, né? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu o seu pecado, a sua fraqueza, e reconheceu que Jesus é rei. E Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o que eu aprendo que, irmãos, uma característica essencial do verdadeiro adorador é ter Jesus como Salvador. Não importa o quão religioso que você seja, você pode ser tão religioso quanto Nicodemos, e assim mesmo receber a sentença de Jesus, olha, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Você não pode entrar na presença de Deus. Quantas pessoas, irmãos, achando que por ser religioso, são exímios adoradores, e não são. Quantas pessoas se achando extremamente perdidas, né, como esse ladrão, mas só o momento de confessar, de crer em Jesus, serem salvas, né, estarem na presença do Senhor. Então essa samaritana, ela adúltera, mas reconhece Jesus, aceita Jesus, teve um encontro maravilhoso com Jesus e tornou-se verdadeira adoradora. Então ninguém pode ir à presença de Deus sem Jesus. Isso é ponto importantíssimo no cristianismo. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não é mérito nosso sermos chamados de verdadeiros adoradores, é mérito de Cristo. Foi Ele que fez, foi Ele que nos transformou. Então é necessário a regeneração, ser nascido de novo.
A segunda característica essencial do verdadeiro adorador é a gratidão. A gratidão. Pessoas que reconhecem que jamais conseguirão retribuir a infinita misericórdia de Deus e são eternamente gratas, né? Se tem algo, irmãos, terrível, pecaminoso, é a ingratidão. Só consegue realmente adorar a Deus quem tem um coração grato. E aí, irmãos, eu me lembro de outra mulher na Bíblia, que ela expressa toda a sua gratidão. E por causa disso, irmãos, ela alcança um posto na Bíblia elevadíssimo. Essa mulher é um pouquinho pior do que a Maria Madalena, porque a Bíblia diz que Jesus expulsou dela 7 demônios. E alguém diz que uma das funções dessa mulher era prostituição. Maria Madalena. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 2. Está aqui na parede, você pode ler também. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Aí você vê essa mulher, passou a ser seguidora e uma das contribuidoras do ministério de Jesus. Não era alguém pobre, tinha posses e era mantenedora do ministério de Jesus. Essa mulher permaneceu até o final da crucificação de Jesus lá no Calvário. Quando os discípulos, todos, menos João, foram embora, espantados, com medo, Maria permaneceu ao pé da cruz, até o final. E quando desceram o corpo de Jesus, ela foi uma das que foi até o sepulcro, uma das que cuidou do corpo de Jesus, porque os discípulos não estavam lá. E quem carregou disso foi exatamente Nicodemos e José de Arimateia, juntamente com as mulheres. E ao sábado que Jesus esteve no túmulo, provavelmente essa mulher teve o pior dia da sua vida. Ansiosamente aguardou o domingo, porque não podia ir ao sepulcro no sábado, terminar o trabalho no corpo de Jesus. Porque Jesus morreu já tardezinha, final da tarde, e tiveram que sepultar Jesus às pressas, por causa do sábado, que começa às 18 horas de sexta-feira, termina às 18 horas do sábado, o dia que eles não podiam fazer nada. E no domingo de madrugada, a Bíblia diz que ainda escuro, quem vai ao sepulcro? Maria Madalena. E o que ela encontra lá? Ela encontra a pedra removida e o túmulo vazio. E ela volta correndo e chama Pedro e João. Eles vão correndo ao sepulcro. João chega antes, mas Pedro que entra no sepulcro e viram lá o túmulo vazio, os panos tudo dobradinho do lado. Eles voltaram para casa, mas quem permaneceu lá no sepulcro vazio chorando? Maria Madalena. Até que, ao chorar na porta do sepulcro, ela olha para dentro e vê 2 anjos. Mulher, por que choras? A quem buscas? E ela diz, meu Senhor, que estava aqui, o corpo do meu Senhor. Levaram o meu Senhor.
E essa mulher sai chorando para fora, e ela encontra quem? No pensamento dela, um jardineiro. Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, Senhor, eu busco meu Senhor que estava sepultado aqui, levar o corpo do meu Senhor. Se foi o Senhor, fala onde o Senhor colocou. Olha o desespero dessa mulher. E o jardineiro, o suposto jardineiro diz para ela, Maria. Ela reconheceu quando o mestre chamou o seu nome. Ela diz, Rabone, que quer dizer mestre. E agarrou Jesus. Jesus diz, não me detenhas. Jesus se revela primeiro a esta mulher. Meus amados irmãos, essa é uma característica essencial do verdadeiro adorador. A gratidão que nos leva, que nos move a servir a Deus, a glorificar a Deus, a nos importarmos realmente com as coisas espirituais, muito mais do que conosco mesmo. É a gratidão que tem faltado no coração de muitos crentes, de muitos supostos adoradores, né? Há um tempo atrás nós tínhamos muito culto de gratidão, aqui no meio batista bem menos, mas na Assembleia de Deus, quando eles começam o culto, já chega, pastor, eu quero oferecer esse culto em gratidão por isso. Ou senão a gente era chamado para fazer culto nos lares, gratidão por mais um ano de vida, gratidão por uma bênção, gratidão por uma vitória. Havia naquela época a oferta de gratidão. Havia também o dízimo das primícias de alguma bênção. Primeiro trabalho, alguma coisa. Nós éramos muito mais gratos à igreja do Senhor um tempo atrás do que é hoje, pelo menos expressado em culto e adoração. Eu tenho agradecido a Deus, você é grato por aquilo que Deus te fez, irmãos. Alcançar o que essa mulher alcançou, ela foi liberta, ela foi salva. E a gratidão é muito grande. E Jesus diz, quem muito ama, reconhece muito mais. Né? Quem muito é perdoado, reconhece muito mais. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 7. Nós vamos ler um texto aqui que Jesus fala exatamente sobre isso. Lucas 7, 36 em diante. Por favor, irmãos, nos ajude aí. Isso. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E entrando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-o com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo, se esse fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é essa que está tocando nele, porque é uma pecadora. E Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse, Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu, diga, mestre. Jesus continuou, certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu, penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse, você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão, você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de beijar os pés.
Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. Que texto lindo, né, irmãos? Que profundidade de texto, né? Só quem realmente reconhece o seu pecado e a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, tem um coração adorador, agradecido. Senhor, eu não merecia. Eu estava lá no fundo do poço, mas o Senhor me arrancou de lá. E aí Jesus está na casa desse homem religioso, irmãos, religioso. E chega uma mulher pecadora, a Bíblia não diz sobre pecado, uma mulher pecadora dá-se a entender que é uma mulher, né, prostituta. A mesa que eles comiam não é igual a nossa mesa, que a gente senta, as pernas ficam debaixo da mesa. A mesa, na ocasião, era mesa baixinha. As pessoas sentavam em cima das pernas, com os pés para trás. Essa mulher não foi convidada certamente, mas chega lá nos pés de Jesus e começa a chorar sobre os pés de Jesus, em arrependimento, em quebrantamento, e enxugar com seus cabelos e ungir os pés de Jesus com perfume caro. E esse homem nem falou, esse homem pensou. Esse aí não é profeta não, porque se ele fosse profeta, ele ia ver quem está grudado no pé dele e ia mandar embora. Aí Jesus dá uma lição aqui, irmãos. Simão, nome do homem. Simão, eu entrei na sua casa. É comum, irmãos, um convidado chega na casa de um judeu e ter os pés lavados pelos escravos da casa. Mas isso ele não ofereceu. Jesus sentou lá. E era praxe também um convidado ser recebido com ósculo santo, um beijo no rosto. Mas Simão também não ofereceu, né? E era de praxe também uma pessoa ser ungida com óleo. Isso também sobre a cabeça. Ele não ofereceu. E Jesus disse: essa mulher, desde que eu cheguei, não para de beijar os meus pés, e molhar com as lágrimas, enxugar com os cabelos, e ungir os meus pés com óleo. Meus amados irmãos, essa é uma característica de adorador, a gratidão. Não é que Deus vai fazer, não, Deus já fez, né? Quando eu brinquei aqui, que não foi desta vez que o pastor Eliezer teve um encontro com Jesus por causa da Covid, uma oportunidade de ver Jesus, né? Mas não foi dessa vez, graças a Deus, né? Mas a realidade, irmãos, é que nós estamos salvos. Aconteça o que acontecer na minha ou na sua vida, nós já estamos salvos pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Nós vamos para o céu, você crê? Amém? Nós vamos morar com Deus. Só que às vezes, irmãos, a gente esquece a graça infinita, o amor de Deus, que levou Jesus, irmãos, a pagar o nosso preço, a ser condenado por nós, para que pudéssemos dizer: eu sou salvo, não porque eu mereço, mas porque Deus me amou em Cristo. Gratidão. Só adora a Deus quem realmente reconhece o que foi feito na cruz do Calvário. Nós éramos para estar lá, nós éramos para receber a sentença de morte, mas a maldição caiu sobre ele, e eu me torno um verdadeiro adorador, que eu reconheço, né, a misericórdia de Deus para com a minha vida. Terceira característica do verdadeiro adorador é o temor. O temor, né? O devido respeito e reconhecimento da grandiosidade e da glória do nosso Deus.
Infelizmente, irmãos, parece que algumas pessoas vão se acostumando com o divino, o sagrado, o eterno, né? Tratando Deus como qualquer pessoa, ainda que a gente possa chamá-lo de Pai. O Velho Testamento tem isso não. Quem nos ensinou a chamar Deus de Pai foi Jesus, né? Pai nosso, que está no Velho Testamento era El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, né? Graças a Deus porque Jesus nos aproximou. Mas irmãos, até aí tudo bem chamar Deus de Pai, agora chamar Deus de você. Você. Tem alguns cânticos até bonito, chamando a divindade, o Senhor de você. Você é você, você sou eu. Agora, Deus, irmãos, precisa ser chamado de Senhor, não é? Irmãos, o verdadeiro adorador tem temor de Deus, eu respeito, adorá-lo com temor por aquilo que Ele é, né? A reverência devida. Quanta falta de respeito. Que tempo que nós temos vivido, irmãos, né? Que tempo que nós temos vivido. E aí a gente vai para a palavra de Deus, a gente encontra o profeta Isaías, já era profeta, quando ele tem a visão do Deus assentado no trono, serafins voando, né? E ali 6 asas, com 2 asas voando, com outras 2 eles tapavam os pés, com 2 tapavam o rosto, e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E aí o profeta Isaías cai de joelho lá e tem temor, diz: ai de mim que vou perecendo, porque eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e eu também tenho lábios impuros. E o Senhor ali o curou, o restaurou. Irmãos, a visão da santidade de Deus, da glória de Deus, do poder de Deus, a gente não pode ser diferente. Tratar Deus como cara lá de cima, você, como se fosse uma pessoa comum como nós, né? Aí passa o Bolsonaro, é mito, eu não sei o quê, reverencia o homem. Passa um artista famoso, todo mundo reverencia. Vai no consultório, você encontra lá aquele médico novinho, o senhor, a senhora. Policial para, né, no meio da estrada, o senhor. Aí trata com tanto respeito pessoas como nós, e chega diante de Deus e trata de qualquer maneira. E a gente vai para a Bíblia, eu quero que você abra a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 4. No versículo 8, a gente está cheio de texto que nos ensina realmente a entrar na presença de Deus como verdadeiros adoradores, com temor e tremor. Apocalipse capítulo 4, a partir do versículo 8, por favor, acompanha aí. Diz assim: E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que estava assentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre, depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, que receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Vai lá no capítulo 5, a partir do versículo 6.
Diz assim: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus o que procede de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, sejam o louvor e a honra, a glória e o domínio para todos sempre. Amém? Vai lá no capítulo 7, versículo de 9 a 12. Diz assim: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono, e prostraram-se sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam do nosso Deus, ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. Agora abre lá em Filipenses capítulo 2, versículo de 8 a 11. Filipenses 2, de 8 a 11. Diz assim: e ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, amados? Irmãos, o temor, a reverência, né, são características de pessoas que sabem quem Deus é. Quem não sabe quem Deus é, quem Jesus é, tratam Ele como as manifestações que foram feitas no nosso país, de diversas maneiras, e que é até desagradável mencionar, né? Mas essas pessoas também, incluídas aqui, numa multidão de todos os povos, todas as línguas e raças e tribos, hão de confessar que Jesus é Senhor. Amém? Prostrar-se-ão diante do Senhor. Infelizmente tarde demais, né? Mas vão ter que declarar que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós que somos verdadeiros adoradores, o fazemos já. Nós o reverenciamos como nosso Deus. Nós o recebemos como autoridade máxima, acima do trono do Deus Todo-Poderoso. Não há ninguém. Amém? Por isso, irmãos, que nós o exaltamos, por isso que nós o louvamos, por isso que nós o adoramos, por isso que nós o bendizemos, porque, irmãos, há temor no nosso coração. Amém? Não tememos o diabo.
tememos a Deus. Não reverenciamos o diabo, reverenciamos a Deus. Não reverenciamos santos da igreja católica, porque nada podem, nós reverenciamos a Deus. Nós só adoramos a Deus, como diz a palavra, o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Isso é temor. Agora, quem não tem temor de Deus, irmão, teme tudo, tem medo de tudo, se apega a tudo, né? Nós temos o nosso Deus e o adoramos como verdadeiros adoradores, porque o nosso Deus é um Deus verdadeiro, amém? A quarta característica do verdadeiro adorador é a autenticidade. Autenticidade, né? Como nós falamos na introdução dessa palavra, Deus olha para o interior, para o coração. Deus conhece. Deus é que sonda o coração. Deus conhece cada palavra, ainda que não chegou à nossa boca, nem foi, nem passou na nossa mente, mas Deus já sabe, Deus já conhece. A Bíblia diz que Deus conhece todos os nossos dias, até o final deles. Deus conhece cada fio de cabelo da nossa cabeça. Deus conhece o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Deus conhece tudo, Deus sonda tudo, né? Mas há um pecado, irmãos, intolerável na adoração. Sabe qual é? A dissimulação. O fingimento, o tentar parecer o que de fato não é. Um tempo atrás, nós estávamos numa ministração e alguns pastores ministrando, algumas pessoas iam caindo, tum, 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 e as irmãs iam colocar a toalha para não parecer nada, e de repente fiquei observando algumas pessoas, e vi quando uma pessoa abriu os olhos e fechou, como se tivesse arrebatada. Deu vontade de falar assim: ô minha filha, levanta daí. O que você está fazendo aí no chão? Né? Irmãos, a dissimulação é algo que Deus não tolera. Talvez passa como santo na igreja. Mas a adoração verdadeira é autêntica, é genuína, né? E aí a gente vai, irmãos, e acha que essa dissimulação é algo para crente fraco, mas não é. Tem crente, irmãos, maduro, dissimulando. Então, isso é um pecado bastante praticado no nosso meio. Não é verdade? Dissimular é um pecado grave e constante. Tem gente dissimulando dons espirituais, tem gente dissimulando experiências, fingindo. Tem gente dissimulando, irmãos, próprios milagres. Tem gente construindo milagres para passar uma visão de espiritual ou tentar influenciar outras pessoas. Essa adoração chega até Deus? Não, porque é fingida, é falsa, é mal. Você quer ver? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios. Quem foi dissimulado na adoração? 2 Coríntios 3,13. É uma pena, irmãos, falar desse personagem bíblico, mas alguém o detectou como falso, como fingido. E isso é terrível. 2 Coríntios 3,13. Olha que diz Paulo a respeito de Moisés. E não somos como Moisés. Olha, irmão,
Moisés era uma referência de um personagem bíblico importantíssimo no Velho Testamento para os judeus, para nós também. Mas Paulo diz: não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Que passagem é essa? Quando Moisés desce do monte, o rosto de Moisés brilhava. E a gente aprendeu, a gente tem até uma musiquinha para as crianças, né? Não sabia que o seu rosto brilhava. A gente aprendeu que o rosto de Moisés brilhava, que a glória de Deus estava ali. E ele colocava um véu para não ferir os olhos dos judeus. Mas Paulo, o discernimento do Espírito, disse aqui que Moisés estava dissimulando uma glória que estava desvanecendo, desaparecendo. Tem muita gente dissimulando, irmãos. Cuide, porque se isso é um pecado que o próprio Moisés cometeu, e Paulo diz: nós não somos assim, não queremos parecer o que nós não somos, não queremos fingir, não queremos, irmãos, parecer algo além do que na verdade nós somos. Não quero ser mais espiritual do que na verdade eu sou. Não é? Irmãos, diante de Deus não tem roupa, não tem máscara, não tem véu, não tem fingimento. Deus conhece o profundo do nosso ser. E chegar diante de Deus e querer se parecer com alguém que você não é pecado. É errado, é uma adoração teatral, uma hipocrisia. E Moisés colocava o véu para o povo não perceber que a glória estava indo embora, o brilho, o resplendor. Outro que o apóstolo Paulo não era fácil não, irmãos. Outro que Paulo diz assim: olha, hipocrisia é isso, Pedro. Porque você, quando está junto com os gentios, você se comporta como gentio. Mas quando você aparece algum judeu, você muda. Duas caras. Irmãos, sobrou para todo mundo aqui. Gálatas 2, abre lá. Gálatas 2, versículo de 11 e 14. Eita Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Versículo de 11 a 14, diz assim: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistir-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão, judeus. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Versículo 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos: se você que é judeu, vive como gentio e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeu? Que lapada, irmãos. Que cacetada em Pedro, ô duas caras. Verdadeiro adorador, irmãos, tem que adorar a Deus. Não tem que querer agradar um ou agradar outro. Não é? Outro texto muito significativo, Lucas 18, aqui o próprio Senhor Jesus também, Lucas 18, versículo 9 ao 14. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar, um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus,
Graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Né? Que absurdo, né, irmãos? Eu não sou como os pecadores, eu jejuo, eu faço, eu oro, eu subo um monte, eu faço isso. Não que isso seja errado, irmãos, isso é certíssimo. O errado é querer afrontar quem não faz. Errado é querer ser melhor do que o outro. Errado, irmãos, é tentar rebaixar o outro. E aí Jesus, irmãos, ele coloca um fariseu, que era alguém religioso, e um publicano, que era odiado pelos seus pecados, cobrador de imposto, inimigo do povo de Israel, mas que chega diante de Deus e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, nem levantou os olhos para cima, né? Mas ele batia no peito arrependido. E aí Jesus disse o seguinte: olha, é melhor ser autêntico diante de Deus do que tentar enganar Deus. Então, meus amados, autenticidade. Só teve um homem que Deus deu uma declaração a respeito de ser um verdadeiro adorador, que foi Jó. Quando o diabo chegou para ele: você observou meu servo Jó? Homem íntegro, sincero, temente a Deus e que se desvia do mal. Não há como ele. Né? E o diabo diz: também só dá tudo para ele, tira tudo. E tirou a saúde, tirou tudo. E Jó continuou adorando a Deus. Meus irmãos, a autenticidade não é que a gente tenha alcançado um patamar elevado, é o que nós somos. Se tem pecado, chega diante de Deus e diga para Deus: Deus, eu pequei. Deus, eu não estou conseguindo nem me olhar. A minha vida, Senhor, é essa. Meu coração está assim. Deus, olha, eu estou cheio de ódio no meu coração. Eu estou em pecado, eu sei, não estou conseguindo vencer. Me ajuda. Isso é autenticidade, irmão. E isso, Deus aprecia. Isso é uma virtude. Né? Agora, o que não pode acontecer é querermos impressionar Deus. Não dá. Pode enganar o pastor, o diácono, os irmãos, mas Deus não. E o mais interessado na minha adoração é Deus. Eu tenho que agradar é Deus. Né? Não tem que fazer nenhum trejeito para impressionar ninguém. Eu tenho que tentar agradar a Deus e chegar à presença de Deus. Isso é autenticidade, seja você mesmo, do jeito que você é. Deus aprecia isso. Né? Davi, quando pecou, ele levou um tempo, mas depois ele reconhece que pecou. E é isso que Deus quer. A quinta característica do verdadeiro adorador é a humildade. Há alguns pecados, irmãos, falhas do nosso caráter, que também detestável diante de Deus. Um deles é a soberba, a altivez de espírito, a vanglória, a arrogância, a prepotência, a presunção. São coisas, irmãos, que parece que não vai, Deus não aceita. E a gente tem um monte de gente, irmão, na igreja, presunçoso, prepotente, arrogante com os irmãos, soberbo, né? Nariz elevado, se achando, e isso é mal aos olhos de Deus. Davi era um grande na terra, Davi era um rei, Davi era poderoso, mas Davi reconhecia, irmãos, a grandeza de Deus. Davi não batia no peito e dizia: eu sou o maior. Quando ele fez isso, de contar o seu exército, cresceu a soberba, Deus logo deu um jeito de repreender.
O apóstolo Paulo também foi repreendido por Deus, por ver coisas inefáveis, grandiosas, e ele começou a querer crescer, e logo Deus enfiou um espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse, por causa da grandeza da visão que Deus o tinha mostrado. Não cabe, irmãos, na presença de Deus, a arrogância, o estar cheio de si mesmo. Nós precisamos estar vazio de nós mesmos. Uma das exigências de Jesus, irmãos, para segui-lo é renuncie a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. O Evangelho, irmãos, é o Evangelho que realmente nos esvazia para Deus nos encher. Infelizmente tem gente cheia de si mesmo. Nabucodonosor foi um homem cheio de si mesmo. Ele conquistou, ele pilhou reinos, ele construiu exércitos, ele pilhou muito dinheiro, muito ouro, muita riqueza. E em determinado momento ele diz, olha a grandeza de que eu conquistei para mim mesmo, para a minha glória. E ali, os irmãos conhecem a história de Nabucodonosor. Deus o abateu desde o céu. Ele foi comer capim junto com os animais. Cresceu pelo no seu corpo. Virou um bicho. Até o momento que, no momento de lucidez, ele reconheceu a grandeza de Deus. E Deus o trouxe de novo para o trono. Quem é grande é Deus. Quem é poderoso é Deus. Quem é tudo é Deus. Nós não somos nada sem Ele. Então, irmãos, toda altivez de espírito, toda arrogância, a arrogância é má vista, é ruim. Para nós é ruim quando se encontra uma pessoa cheia de si mesmo. Imagina para Deus. E se você pegar lá Mateus capítulo 11, então vamos ler agora, a partir do versículo 25, algo interessante a respeito da salvação. Jesus diz, essas coisas foram ocultadas aos grandes, aos sábios entendidos, e foi revelado aos pequeninos, porque assim Deus o quis. Então, meus amados irmãos, característica do verdadeiro adorador é a humildade. E só aprende quem é humilde. Não é verdade? Quem já sabe tudo não aprende mais nada. Quem é humilde vai um pouquinho mais, porque está sempre aberto para aprender. Aprender de Deus, reconhecer que Ele sabe mais, que Ele é mais. E última característica do verdadeiro adorador é o tema dos jovens, santidade. Né? Santidade, uma vida para uso exclusivo de Deus. Não dá para querer ser adorador, entrar na presença de Deus, sem realmente uma vida de separação do pecado, de tudo aquilo que desagrada a Deus, para o louvor e para a glória dEle. É ser vaso de bênção, é ser vaso escolhido de Deus. Esse é o verdadeiro adorador, né? Que adora a Deus em espírito e em verdade. Irmão, certamente há muitas outras qualidades essenciais do verdadeiro adorador, que não daria para falar aqui em uma hora, mas noutra oportunidade, quem sabe, a gente vai acrescentar algumas outras. Mas adore a Deus em espírito e em verdade. Procura, irmão, adorar a Deus do melhor que você tem. Amém? Nós vamos orar, vamos ficar de pé. Depois da oração, os irmãos estarão adorando o Senhor como cântico da Estila. Nós cantamos da vez passada, adorador, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem procurado os verdadeiros adoradores. Ó Deus querido, que sejamos achados pelo Senhor. E se alguma falha, Senhor Deus, há em nós, nos perdoa e nos habilita, Senhor, a entrarmos no Santo dos Santos para te adorar. Ó Deus querido, em nome de Jesus, se alguém que nos ouve nesta noite ainda não nasceu de novo, não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, Espírito de Deus, completa a obra nesse coração,
Ó Deus, transforma, perdoa pecados. E, ó Deus querido, que essas qualidades que foram ditas aqui e muitas outras sejam achadas em nós. Nos ajuda, Pai, a reconhecer onde precisamos melhorar, onde estão as nossas falhas, as nossas limitações, e cada dia mais possamos ser agradáveis ao Senhor, mais santos, e, ó Deus, mais consagrados a Ti, para o Teu louvor, para a Tua adoração. Nós Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos chamou, porque há uma promessa do Senhor sobre as nossas vidas, porque nós aguardamos, ó Pai, o desfecho das questões, ó Deus, das promessas, das questões escatológicas. Muito obrigado, Senhor. Continua conosco. Receba, Pai, a nossa adoração, receba a nossa vida no Teu altar nesta noite. Assim oramos no nome de Jesus.